Pessoal, bom dia. Aqui é Juarez da BMC, Juarez Loures, sou responsável pela área comercial da empresa. A gente faz periodicamente esse tipo de evento, né, de encontro virtual, né, ainda mais agora com os problemas que a gente tem em relação ao Covid-19. Então, momentos assim são importantes para a gente poder compartilhar nosso conhecimento, nosso estudo, nossa experiência a respeito de vários assuntos relacionados à área fiscal, contábil e tributária, em especial agora em relação ao ECD-ECF, que é o desafio que as empresas têm pela frente, e a gente vem aqui, através desse momento, compartilhar nosso know-how e expertise. Tá bom? A gente queria agradecer a presença de todos, a agenda, se puder voltar, Marcia, só para falar rapidamente, a agenda de hoje, né, falar rapidamente da BMC, os prazos, multas, sobre a CDCF, as recomendações gerais e o cenário sistêmico. Ok? Queria apresentar aqui a Márcia Dantas, que é a nossa gerente de projetos, a gerente de projetos da BMC, está há muitos anos nessa área, né, não só na BMC, mas na fiscal contábil de uma forma geral, e também o Alessandro Santos, que é o nosso especialista tributário, também vai compartilhar essa apresentação com a Márcia. Tá? A respeito das perguntas e respostas, a gente pede que vocês coloquem essas informações na caixa de texto, depois no final a gente tenta também abrir o áudio para as pessoas fazerem a pergunta diretamente. Se eventualmente a gente não conseguir sanar algum tipo de dúvida, isso vai ser direcionado para o e-mail da pessoa, depois a gente faz contato telefônico, mas a ideia é tentar tratar os principais pontos. Ok? O tempo de apresentação é 30 minutos, pode se estender um pouco mais, aí depende da disponibilidade de todos e também das discussões sobre o tema. Okay? E a gente vai atender e ajudar vocês, né? Não só trazer informação, mas eventualmente se alguém precisar da BMC, a gente tem como resolver essas questões tanto através de solução Thomson Reuters, também como as soluções da própria BMC no sentido de fazer o apoio, né, à entrega de CDSF via IPO ou em contingência. Bom, então, a BMC é uma empresa de consultoria e gestão de negócios, a gente está há 15 anos no mercado, 10 anos como parceiro Thomson Reuters, a gente está direcionado o nosso DNA na área fiscal, contábil e tributária, a gente tem um forte viés, um forte conhecimento na revisão e construção de processos, faz com que a gente consiga olhar o cliente de forma holística. Nosso direcionamento também está dentro da área de comércio exterior e jurídico. A gente está em São Paulo, né, e pronto para a gente estar à disposição. Bom, então, Marcia, para não estender, né, visões comerciais e visões institucionais, por favor, se puder assumir aí a apresentação, estou fechando meu áudio, eu volto no final. Bom dia, pessoal. Eu vou passar a palavra agora para o Alessandro, que é o nosso especialista tributário, então ele vai falar um pouquinho sobre a ECD e a ECF com vocês, tá bom? Alessandro, pode pilotar aí. Bom dia a todos. Respeito aí da ECD e da ECF, os prazos continuam os mesmos, né? Escrituração contábil 31 de maio e a ECF no dia 31 de julho. Obviamente que, devido à condição especial aí pelo qual o país está passando, existe, né, essa preocupação em termos de prazo, né? Preocupação por parte das empresas com o cenário aí que o país apresenta, então isso pode ser que reflita aí na entrega das obrigações. Porém, não há nenhuma comunicação, nenhuma ideia, por enquanto, ainda da Receita Federal de estar mexendo nesses prazos, talvez um adiamento nesse sentido, né? Então, as datas ainda continuam as mesmas, né? Dia 31 de maio para a ECD e 31 do 7 para a ECF. Sobre alguns pontos específicos, né, que nós gostaríamos de falar, que são pontos importantes que eles acontecem de forma recorrente nas empresas, né, todos os anos, quando elas estão principalmente fazendo a escrituração contábil digital. Em termos de controles internos, nós temos aí, nós sempre nos deparamos com os clientes que atendemos, dúvidas, consultorias que fazemos, que é em relação ao nível de contas do plano de contas, né? A ECD, ela segue uma normativa do Conselho Federal de Contabilidade, onde fica estabelecido que o plano de contas da ECD deve ter no mínimo 4 níveis, né? E que a gente se depara é que as empresas
muitas vezes não observam esse número de níveis do plano de contas da empresa e muitas vezes dá problema na ECF. Por que que dá problema na ECF? A ECD, a validação da ECD, ela é, menos, ela faz menos validações do que a ECF, né? Então, nós percebemos que as empresas, elas fazem o plano de contas na ECD, não respeitam o mínimo de níveis, que é 4 níveis, né? Sendo ativo, ativo circulante, disponível, e aí sim conta de banco, por exemplo, 4 níveis. E aí, quando isso é levado para a ECF, apresenta erros na ICF e muitas vezes a empresa tem que tentar alterar na própria ICF. Então, o que nós recomendamos é que a empresa faça, né, uma revisão do seu plano de contas e verifique se o plano de contas está com no mínimo 4 níveis. Outra coisa também que nós percebemos bastante são os códigos de aglutinação, né? Os códigos de aglutinação, quando ele é formado, quando eles formam a estrutura do balanço e da DRE, esse balanço DRE que é apresentado na ECD, ele deve estar exatamente igual aos balanços publicados os balanços IDRS assinados e ou publicados pela empresa, né? Então, esse tipo de checagem é bastante importante, tanto do plano de contas como da DRE. Também recomendamos que, antes de entregar a escrituração contábil digital, né, passe, né, abra um período na ICF e faça um teste, recupere essa ICD no PVA da ICF, faça uma validação inicial para ver quais são os pontos que a ICF vai validar em relação ao plano de contas, aos saldos contábeis. Isso é importante e economiza tempo depois de a empresa tentar ficar corrigir isso no plano de contas, na ECF, né? Um ponto importante também são as compensações, né? A empresa só pode fazer a compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas e também as compensações de estimativas, né, que foram pagas a maior, somente depois que ela entregar a ECF, né? Então a ECF é a declaração que tem por base, né, a elaboração da DECOMP, né? Então sem a entrega da ECF, tudo que estiver ligado aos tributos, tanto imposto de renda da pessoa jurídica quanto a contribuição social, ela depende da ECF para que a empresa faça a declaração, a DECOMP, né? Porque a ICF é uma declaração que é, é base para fazer as compensações dos tributos, né? Outro ponto importante, né, é o plano de contas, né? Empresa versus referencial. Acontece muito da empresa na ICF estar sem o plano de contas, né, referencial. Então, ela importa a plano de contas para dentro da ICF e as contas empresa estão faltando as contas referenciais. Ou as contas referenciais são mudadas de um ano para o outro. Se a empresa apresenta o plano de contas sem o referencial, dá um erro na ICF, porque não é possível montar os registros L100, balanço patrimonial e L300 DRE. E tem um outro problema que também gera advertência, não erro, mas gera advertência, que é a empresa mudar o referencial de uma conta de um ano para o outro. Então, a ECF faz uma validação nos saldos iniciais das contas referenciais, e se os saldos iniciais não batem com os saldos finais da ECF recuperada do período anterior, isso é gerado uma advertência. Então, tomar bastante cuidado, tomar bastante cuidado se, se na mudança de plano do referencial de um ano para o outro, né?
E último ponto aqui importante, cruzamento com outras obrigações acessórias, né? Nós já atendemos clientes já na BMC que o fiscal, né, ele fez uma comparação entre a receita entregue no SPED, a receita entrega no SPED, no PIS e COFINS, versus a ECF. Né? Como estavam divergentes entre a ECF e o SPED PIS e COFINS, ele autuou a empresa dizendo que os dados estavam divergentes e pediu explicações. Então, antes de entregar a ECF, se for possível, faça, né, faça um cruzamento entre as obrigações acessórias que a empresa está entregando. Isso diminui bastante o risco aí de uma autuação fiscal, né, de uma fiscalização aí por parte da Receita Federal. Né. Sobre as multas, né, agora, né, nós temos bases diferentes, né, para o lucro real, né, ECF lucro real e ECD e ECF outros regimes. Lucro real, a multa está limitada a 5 milhões de reais. Né? Então, se a empresa entrega a ICF em atraso, o próprio sistema gera o valor a pagar de multa juntamente ao protocolo de envio, né, ao recibo de entrega. Mas se a empresa estiver corrigindo informações, estiver retificando e corrigindo informações da ECF, aí é o próprio contribuinte quem tem que fazer, né, o cálculo da multa, observando aí o valor da operação aí, né, de 3%. Então, tanto a qualidade das informações da ECF quanto o respeito aos prazos é importante devido ao valor das multas que são altos. Né? Para exceder, quando a empresa entrega fora do prazo, a multa deve ser calculada pelo próprio contribuinte. Não é a ICD, ela não é igual à ICF, que no recibo de entrega ela gera a multa. Na ICD o próprio contribuinte tem que calcular. Lembrando que a ICF, lucro real, a multa tem um limite de 5 milhões de reais. Porém, na ECD, na ECF, outros regimes, como lucro presumido, lucro arbitrado, esse limite não existe. Então, essas multas são muito altas, realmente. Então, ficar muito atento na qualidade das informações que são inseridas nas obrigações acessórias e também ao prazo. Né? Agora, falando um pouco sobre as alterações importantes que tiveram, primeiro na ICD, na escrituração contábil digital. Foi criado o bloco C. Então, quando a empresa for fazer a ECD desse ano calendário 2019, ela vai recuperar a ECD do ano anterior. Né? E esse bloco C vai ser preenchido automaticamente. Isso é obrigatório. O que vai acontecer? Todos os saldos, movimentos contábeis da ECD do ano anterior vai ser recuperado na ECD do ano calendário 2019. Qual é o maior problema? O maior problema é a validação entre o saldo final dessa ECD, que foi recuperada, versus os saldos iniciais da ECD no calendário 2019. Então, a empresa ela tem que estar bastante atenta se o saldo, se não houve nenhuma alteração nos saldos, né, que resultou em diferenças entre o saldo final da ECD entregue no calendário 2018 e saldo inicial no calendário 2019. Lembrando que a ECD ela não pode ser substituída, ela só pode ser substituída em relação a fatos que alteram a estrutura da ECD. Então, por exemplo, aglutinador errado, onde você tem uma conta de resultado e uma conta de ativo ou passivo, então o seu resultado fica incorreto. Né? Se for alteração de saldos, provavelmente você não vai conseguir fazer a substituição da ECD, sendo que a
correção dos saldos, provavelmente elas se darão através de lançamentos temporâneos na própria ECD ano calendário 2019. Então, fiquem bastante atentos que esse é a maior alteração e que provavelmente muitas empresas vão ter problemas, porque podem ser que houve alteração em saldos iniciais, e aí precisa fazer uma checagem, uma reconciliação entre os saldos finais e o saldo de abertura no calendário 2019, para que possa essas informações serem validadas. Essa diferença ou essa não recuperação de informações gera um erro na geração do PVA, né? Outras informações importantes é o registro 000, que são as informações iniciais da ECD. Agora a ECD pode ser entregue centralizada ou por filiais descentralizadas. O campo novo que foi criado no registro, a empresa vai indicar se é matriz ou é filiais que está entregando, né? Outra coisa também, indicador de mudanças no plano de contas da empresa. Então, se a empresa teve uma alteração no plano de contas, ela vai precisar informar isso especificamente no registro 000, e aí fica obrigado ao preenchimento do registro I-157, quando essa mudança de plano de contas não teve alteração, não teve reclassificação direta em saldo contábeis, ou seja, se a empresa fez uma alteração do plano de contas, mas não foi feita através de saldo contábil, de movimento contábil, que é comum de acontecer, você mudar um plano de contas para outro, se não houver o registro contábil dessa alteração, débitos e créditos nas contas antigas e novas, a empresa vai precisar utilizar o registro 157 obrigatoriamente, né? Uma outra coisa importante também, que é um registro, um item novo dentro do registro, é o código do plano de contas referencial. O referencial continua ainda não sendo obrigatório dentro da ECD, porém, se a empresa preencher esse campo e indicar qual tipo de plano que ela está utilizando, se é plano para empresas de lucro real, instituições financeiras, seguradoras, se a empresa preencher esse campo, ele torna como obrigatório a informação do plano de contas referencial. Assim, não vai, a empresa vai ser obrigada. Então, nesse campo, a empresa tem que tomar cuidado para deixar ele em branco. Para as empresas que já fazem o plano de contas referencial dentro da ECD, é só preencher esse campo com o tipo de plano de contas que a empresa vai utilizar. Próximo falar, essas foram algumas das principais alterações na ECD. Na ICF, a quantidade de alterações foi menor, mas também são importantes porque essas alterações ela vão provocar um erro na geração do PVA. Então, agora, já a partir do ano calendário 2018, mas agora com mais força em 2019, foi criado um novo registro, o M510, né? O que é esse registro? É um registro sintético onde todas as contas da parte B, que são cadastradas no registro M010, elas têm agora um código da conta padrão. Então, por exemplo, o prejuízo fiscal que é controlado na parte B tem um código padrão 1000, né? Isso a Receita Federal criou para controlar de forma sintética todas as movimentações que ocorrem na parte B, que é a questão do imposto de renda diferido, né? Isso, para ano calendário 2018 já tinha, para o ano calendário 2019 agora é obrigatório. Então, como que funciona? A empresa no registro M010, no cadastro da conta da parte B, ela informa esse código padrão, que ele pode ser encontrado no manual da Receita Federal, que eles disponibilizam no site do SPED. Lá, nesse manual, que está em Excel, ele apresenta todos os registros, todos os blocos. O usuário ele consegue achar um depara.
Então, por exemplo, qual é o código da tabela referencial da parte A, M300, versus o código da conta padrão da parte B que ele pode utilizar para fazer o cadastro. Por quê? São duas coisas. Primeira coisa, se você não colocar o código da conta padrão, ele vai dar erro na validação do ICF. E a segunda coisa, ele tem códigos específicos para você ligar o código da tabela dinâmica da parte A com o código padrão da parte B. Por exemplo, uma empresa que utiliza provisões não dedutíveis no código 6, né, provisões não dedutíveis, ele tem que ligar com o código padrão 1005. Então, ele tem um depara. Né? Se você utilizar outros códigos padrões dentro da tabela dinâmica da parte A, ele vai ser levado para um outro código padrão na parte B. Né? Então, você encontra isso dentro dos manuais que a Receita Federal disponibiliza no site do SPED. Então, essa é a grande novidade aí do ano de 2000 ano calendário 2019. Pode passar mais uma aí, por favor. O L300, né, tiveram duas alterações em relação ao referencial. Né? Agora, para a montagem, tanto do L210, que vai refletir, quanto no L300, tem duas contas referenciais novas. Então, agora as empresas precisam separar o custo dos bens arrendados e também o que fizerem de pesquisa e desenvolvimento no programa Rota 2030. Esse programa Rota 2030, ele é um incentivo fiscal às empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento na parte de tecnologia industrial, né? Isso é voltado para as empresas de manufatura. Então, agora, a empresa ela precisa separar os referenciais, principalmente do custo dos bens arrendados, não é? De acordo com o CPC 06, arrendamento mercantil. Né? Então, as empresas precisam tomar bastante cuidado, porque a base de dedutibilidade na parte A, né, falando de arrendamento mercantil, ela é diferente do restante das outras operações. Então, são duas alterações são importantes, né? Mas essa de custos dos bens arrendados e a outra Rota 2030 é aquela para as empresas que têm um incentivo fiscal dentro de dentro da dentro da indústria, ok? Pode passar para o próximo. Então, agora essas foram as alterações mais importantes. Vou deixar a palavra aí com a Márcia, a gente de projetos, e a gente volta a fazer uma finalização ali dentro da recomendação. Obrigado. Bom, pessoal, aqui é só uma visão sistêmica de uma opção que vocês têm. Talvez vários de vocês já sejam clientes da Thomson Reuters, mas eles têm, né, o agora Tax One, onde você pode gerar o seu, tanto o ECD como o seu ECF. Então, é uma forma aqui bastante segura de você gerar essas obrigações, onde de forma nativa o produto já oferece várias validações, que inclusive facilitam lá na frente na questão do próprio PVA. Tá bom? Aqui é só um recadinho mesmo da visão sistêmica. Aí aqui sobre as recomendações gerais, Alessandro, só para a gente encerrar, acho que é importante você passar e frisar esse ponto aqui também. Isso. Em relação à ECD, o registro I100, que são centros de custo, a ECD teve uma inovação que, mesmo que a empresa não utilize centros de custos para formar os seus registros iniciais, né, o I200 e o I250, se a empresa utiliza centros de custos na sua contabilidade, a ECD, o manual da ECD pede para que esses centros de custos sejam informados na montagem do registro I100, mesmo que esses registros não sejam utilizados, né, para o I200 e o I250, né, ou o I155 e o I200 também.
Em relação a ECF, como nós já tínhamos comentado, que o registro M510 é um registro novo, então muita atenção em relação ao cadastro, né, das contas da parte B e o seu correto referenciamento para os códigos da tabela dinâmica da parte A. Para as empresas que trabalham com commodities, né, e que fazem transações com partes relacionadas, o bloco X dos métodos PCI e PSEX teve uma alteração importante para o ano de 2019. As transações que vão ser incluídas nesse bloco, né, os preços de transferência calculados, devem ser agora por operação e não mais pela média ponderada, né, de todas as operações que eram feitas. Até 2018, era informado o produto, a média ponderada tanto do preço praticado quanto do preço parâmetro. A partir de 2019, para esses métodos PCI e PSEX que se referem às commodities, né, a empresa tem que fazer o registro por operação. Então, o cálculo ele é por operação, tanto para a determinação do preço parâmetro quanto do preço praticado, tanto na exportação quanto na importação. Além disso, também, para esses dois métodos de cálculo, a margem de divergência até 2018 era de 5%, a partir de 2019 passa a ser de 3%. Então, isso pode gerar, né, para quem olhou isso anteriormente, pode ter sido gerado diversas tomadas de decisões dentro da empresa, como mexer, né, nos preços praticados entre as empresas do grupo, entre partes relacionadas, né, para que a empresa não caísse, não tivesse ajuste de preço de transferência. Então, bastante atenção nesse bloco, porque commodities, realmente a Receita Federal, ela, assim como produtos farmacêuticos, sim operações que a Receita Federal está de olho, ela fiscaliza bastante essas empresas do grupo aí, que trabalham com commodities e apresentam transações entre elas, entre partes relacionadas, né? Então, essas seriam as alterações aí, que são mais pesadas, mais importantes aí para quem trabalha com a ECF. Alessandra Juarez, aqui a gente tem uma. Já botei uma mensagem para todos aí no grupo, né, no bate-papo. Se alguém tiver alguma questão, aí eu vou intermediar as perguntas para passar para o Alessandro ou para a Márcia. Bom, antes de falar sobre a pergunta, eu vou só fechar um comentário que a Márcia fez sobre Tax One. Assim, como que a BMC pode apoiar, né? Em primeiro lugar, fazer o que a gente está fazendo agora, que é compartilhar informações de uma forma geral para que os insights emerjam, né, para vocês, que a gente possa resolver alguma dúvida, assim, nesse sentido. Okay? E da outra maneira, é como eu falei com o parceiro Thomson Reuters, a gente tem, como através do TextOne, que é a solução de ponta da Thomson, em cloud, em SaaS, onde a partir dali a gente consegue atender CD ou ECF com os seus módulos específicos. Okay? E também um modelo de contingência, quem não tem essa solução e quer a geração de forma serviço como BPO, a gente também tem como ajudar, tá? Eu vou falar aqui a pergunta de W. Esteves, né? O Esteves mesmo, né? Acho que é você, Esteves. A recuperação da ECD de um período anterior também trará os lançamentos contábeis do ano anterior ou somente os saldos? Essa é a pergunta, Alessandro. Sim. Os lançamentos contábeis, o que a recuperação ele trará os saldos contábeis iniciais e finais e os débitos e créditos. Portanto, os lançamentos contábeis não serão recuperados do período anterior. Bom dia a todos, meu nome é Eliane. Eu tenho uma pergunta. O Alessandro ele comentou a respeito dos cruzamentos que são realizados, né? E eu tenho uma dúvida com relação ao SPED de contribuições, onde nós informamos algumas contas associadas às receitas, né? E muitas das vezes, como o SPED só permite uma única conta, às vezes no plano da empresa a gente possui mais de uma para perfazer aquele valor. Então, a minha dúvida é, haveria esse cheque, porque aí se nós considerarmos somente a única conta confirmada no SPED de contribuições, a gente checar isso com a ECF, não vai bater a
contabilidade. Então, no caso que a empresa tenha mais de uma conta, tá? Para representar um grupo de receita, como que ficaria esse problema da quantidade de... Assim, a gente só pode informar uma única conta no SPED de contribuições. O que o Alessandro acha sobre isso? Nesse caso, o que vai ser cruzado, mesmo que você tenha uma única conta no SPED de contribuições, é que o referencial que você utiliza na ICF, a somatória desse referencial, ele bata com a conta que você informou lá no SPED de contribuições. Então, a receita, ela tem que estar alinhada entre o SPED de contribuições e o que foi informado na ICF. Como que você pode fazer isso, né? Pegando o que você informou no SPED de contribuições e montando o referencial no seu ICF para que você consiga, né, deixar a receita igual nas duas obrigações, ok? Ok, perfeito, eu entendi. Obrigada. Eu tenho mais uma pergunta, caso alguém quiser fazer, senão eu tenho mais uma sobre o bloco X. Aproveita. Alessandro, mais uma dúvida. Você colocou no bloco X e eu faço o preenchimento aqui, né, para transfer pricing, e eu tenho uma dúvida, porque no bloco X, no X291, por exemplo, nós informamos o total de importações de bens realizados. Tá? E aí, quando chega na X320, que é o cálculo em si, onde você vai inserir aí produto a produto e apresentar o cálculo, eu sempre fico na dúvida se o total, que seria o total da importação, né, da operação de importação, se ela tem que bater com esse X291. Porque nem tudo que eu importo, o valor total, eu vou oferecer, ou seja, houve aí, de repente, a gente tem uma exposição de transfer pricing, né? Mas aí eu sempre fico na dúvida se eu devo informar a totalidade para fechar ou não. Entre Sim, X291 e X330. sim. Os dois registros dentro do bloco X, ele tem que estar batendo, né? Tanto o total das operações que você informa no X291, quanto a abertura desse total de operações no registro X320 ou X330, né? Essas duas informações têm que estar batendo. Você tem que ficar muito atenta, separar o que é parte relacionada do que não é, né? Porque muitas vezes o que acontece é de a empresa ela informar dentro do registro, ela informar tudo como partes relacionadas ou não, e aí ela faz uma abertura. Então, os registros ficam descasados. Isso pode gerar uma exposição fiscal aí perante o risco, mas o total entre os dois registros tem sim que bater, né? Tem que bater, entendeu? Ok, perfeito, obrigada. Alessandro, tem mais uma pergunta do Esteves, tá? Duas vezes estou falando seu nome errado, tá? Desculpa. Ele perguntou ainda sobre o preço de transferência. Para os Uhum. outros métodos de preço de transferência não mudou nada, certo? Então, em relação à margem de divergência que nós comentamos aqui, para os outros métodos não mudaram nada. O que a empresa tem que avaliar é a Instrução Normativa 1870, como é uma instrução normativa que alterou a instrução original, a 1312, precisa verificar no caso específico dele se não houve alteração principalmente na forma de cálculo dos saldos anteriores, né? Porque a Instrução Normativa 1870 fala agora de consumo, então precisaria ver como que ele calculou o preço de transferência de anos anteriores para saber se a 1870 ela tem algum impacto ou não no cálculo do preço de transferência da empresa. Ok, Alessandro, obrigado. Pessoal, a gente está com já além do horário determinado, mas isso não impede que a gente possa responder as perguntas. A gente não quer inibir vocês por conta disso, tá? Se alguém tiver alguma questão, a gente continua aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. Alessandro, Eliane, novamente. Você comentou aqui que na ICD, né, o bloco I100, agora passa a ser obrigatório a partir de 2019, que é o bloco que contém os centros de custo.
Eu validei recentemente a minha ECD e, para ser sincera, ela não está com o I100, tá? E ela validou. Será que vai dar problema na ECF? Na ICF acredito que não, mas faz quanto tempo mais ou menos que você Validei na validou? semana passada, Alessandro. Uhum. É interessante isso, porque no próprio manual da ECD, ele diz Uhum. que o registro seria obrigatório para todos que utilizem centros de custo na sua contabilidade, né? Inclusive o Uhum. registro ele vem como no campo obrigatório, sim. Então, eu não sei se o seu PVA estava atualizado ou não. De repente, se você tentar fazer uma atualização, pode ser que ele mude o status da sua ECD, mas pelo menos o que agora está no manual é que ele é obrigatório. Ok, eu vou fazer isso para atualizar. Ok, obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem aí a oportunidade. A gente está aqui. Eu vi que as pessoas continuam na sala, né? Acho que entende que existem talvez até comuns, né? Então é importante que vocês compartilhem também as suas preocupações para colaborar com os demais no que diz respeito a dúvidas comuns. Se vocês querem fazer mais alguma pergunta, a gente está aqui à disposição. Aparentemente mais nenhuma pergunta, então a gente vai seguir, né? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai seguir com a conclusão aí do webinar. Alessandro e Márcia querem falar mais alguma coisa antes da gente se despedir aqui? Somente agradecer a oportunidade e dizer que estamos disponíveis aí para dúvidas, para conversas, é só mandar um e-mail para a BMC, né, contatar o Juarez aí, que é o nosso gerente aí comercial. Estamos à disposição aí para quem quiser conversar mais sobre os assuntos, estamos sempre à disposição. Ok, pessoal, então vamos concluir. Novamente a gente agradece a oportunidade, né? Obrigado aí, Dario, pela mensagem. Dario também é nosso gerente de projeto e acabou entrando também no webinar. A gente tem um compromisso, né, com os nossos clientes e futuros clientes, mas com essa comunidade de uma forma geral, né, de discutir, trazer informações de qualidade, né, e independente de questões comerciais, independente daquilo que a gente também tem como objetivo de evoluir com novos negócios dos nossos clientes, a nossa obrigação principal é poder colaborar, né? Eu acho que o relacionamento começa dessa forma, né? A gente costuma criar relações aí duradouras com os nossos clientes com base exatamente nesse tipo de posicionamento da BMC, tá bom? Então, queria agradecer. A Márcia abriu o áudio aí. Quer falar, Márcia? Não, só agradecendo também o espaço e a oportunidade, Juarez. De fato, a gente, com essa questão toda, né, de isolamento social, a gente não sabe como ficarão os próximos passos. Por hora, as datas não de entrega de nenhuma obrigação foi alterada. Então, estamos aqui totalmente à disposição. Podem nos acionar. Você é o nosso canal aí para quaisquer dúvidas e apoio. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Show. Quem quiser falar com a gente, né, o e-mail mais fácil, mais tranquilo é atendimento@abmc.com.br. Tá? Vou colocar aqui no chat, estamos no chat antes da gente terminar. E estamos à disposição de vocês, né? E vamos torcer para que o contexto mundial aí dessas preocupações em relação ao Covid-19 sejam resolvidos o quanto antes, né? E a BMC também está preocupada e trabalhando nesse sentido, né? Cuidando aí dos seus colaboradores, porque a gente está fazendo home office também. Bom, obrigado a todos, bom dia, até mais, tchau, tchau.